Glória a Deus, saúde, paz e prosperidade a todos. Nós vamos ter mais uma aula, agora a aula número 9 com o pastor Estênio. Pastor Estênio, prossiga aí levando esta palavra de vida, de edificação e bênção para todos os nossos irmãos e amigos que acompanham a nossa igreja. Eu oro por você agora. Querido Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos, os alunos da nossa igreja, para que sejam abençoados, edificados, fortalecidos e cresçam com o ensino da Tua Palavra e a orientação da Escola Bíblica da Bênção. Que sejam todos renovados em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Que bom estarmos mais uma vez juntos, mesmo que virtualmente, para podermos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Então nós vamos hoje para a lição número 9. Então já sabe, como isso é um vídeo, né? Você pode voltar, pausar, continuar. Então eu peço para você pegue um caderno, uma caneta, um lápis, anota, pega a sua revista, né? Para que a gente possa estudar. A gente tem como base esse livro aqui, ó, né? Ele vem, que é o livro do apóstolo de Oliveira. Nós temos a nossa revista, né, que está aqui também colocada já na posição para eu fazer a leitura, né? Lição número 9, na página 29. Vamos fazer a leitura, vamos começar. Então já sabe, precisa parar alguma coisinha, para, anota, escreve, tome anotações. Se você quiser ter alguma dúvida, quiser colocar também aí nos comentários aí abaixo do nosso vídeo no YouTube, você pode fazer isso também. Vamos lá então, lição 9, o nosso tema é a grande tribulação, as 7 trombetas. O nosso texto para memorizar é Mateus 24, 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, 29. Vamos fazer nossa leitura em classe? Pega a sua Bíblia, né? Nós estamos aí, a gente fala leitura em classe, né? Que não estamos reunidos presencialmente, é uma classe virtual, né? A gente tem que se adaptar à nossa realidade. Alguns já estão acostumados por estudar, fazer um curso, uma faculdade online. Hoje está bem assim, com a pandemia isso se intensificou. Mas para alguns é uma novidade, né? Mas não importa, né? O importante é nós estarmos aí podendo estudar a palavra de Deus, tá ok? Vamos lá então, Apocalipse capítulo 8. Vamos lá, Apocalipse capítulo 8, dos versículos 7 ao 12. Vamos ler então, diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim o dia, como também a noite. Então essa é a nossa leitura em classe. Vamos para a nossa introdução, onde a gente vai começar a conversar aí nessa nossa lição, né? Na lição anterior tivemos início ao estudo sobre a grande tribulação. Neste período Deus derramará seus juízos cada vez mais severos, e a terra sofrerá com grandes pragas, tais como o Egito sofreu nos dias de Moisés, através do toque das 7 trombetas. Esses juízos virão porque os homens serão ainda mais depravados do que os homens nos dias de Noé e Ló,
e até mesmo nos dias de hoje. Gênesis 6, Mateus 24, 37 a 39, Lucas 17, 22 ao 37 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 12. Essas são as referências para se fazer uma leitura, né? Os homens rejeitarão a verdade ao ponto de acreditarem no engano de injustiça propagada pelo anticristo, que resultará em sua condenação. 2 Timóteo 2, de 8 a 12. Mesmo depois que se iniciarem esses juízos pelas 7 trombetas sobre os homens, esses desafiarão ao próprio Deus. Apocalipse 9, 20 e 21 e o 17, do 1 ao 18. Não há palavras para descrever a rebelião e a iniquidade praticada pelos homens durante esse período. Então, só para refrescar, a gente estudou na lição passada, basicamente a gente citou um pouco da grande tribulação como um todo, mas falamos mais sobre o começo da grande tribulação, que a gente falou das semanas de Daniel, e essa parte fala sobre essa última semana, e a metade dessa semana, né, de Daniel são os 3 anos e meio da primeira parte da grande tribulação, né, depois que o Senhor arrebatar a igreja e ressuscitar os que morreram nele, né? Então haverá o tribunal de Cristo. Enquanto isso, aqui na terra começa a grande tribulação. E a primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio, a primeira parte, né, o anticristo vai aparentar ser bonzinho, fazer uma aliança com Israel, né, vai procurar ajudar a reconstrução do templo, restaurar o culto como era, com o sacrifício, toda aquela estrutura que a gente lê no Antigo Testamento, toda essa estrutura vai ser restaurada, e a grande parte dos judeus vai acreditar que o anticristo é o próprio Messias que eles esperavam, né? E aí ele vai enganar as nações, vai ser um homem que vai falar da paz, a paz mundial, da harmonia entre as pessoas, da tolerância, do ecumenismo, solucionar muitos problemas, talvez até na área de saúde, de alimentação, enfim, vai ser o cara, né? Mas a Bíblia diz que quando chegar na segunda parte da grande tribulação, ele vai se manifestar como aquele que é inimigo de Israel e inimigo da igreja. E a coisa vai ficar mais complicada do que já estava. Por isso, enquanto isso, esses 3 anos e meio, vai haver muitas situações difíceis, como nós estudamos na lição passada, porque já é a grande tribulação, um sofrimento como nunca houve em toda a época da humanidade. O próprio Jesus falou, um tempo como nunca houve outro. Então você acha que está difícil agora? Não. A grande tribulação será muito pior. Né? Muito pior. Por isso nós temos que vigiar a nossa condição de servos de Deus para evitarmos isso. Né? Ou a gente morre antes, ou a gente é arrebatado pelo Senhor. Se estivermos vivos no momento em que Jesus arrebatar a igreja e ficarmos, iremos passar pela grande tribulação também. Então devemos vigiar com a nossa vida, na presença de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Por isso temos que estar vigilantes. Pastor, esses dias não voltar quando eu estiver aqui na terra ainda, e se eu morrer antes? Se você morrer antes vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque você vai estar preparado para encontrar-se com o Senhor. Lembre-se, o Senhor vai ressuscitar os mortos que morreram nele, né, no Senhor, no compromisso com o Senhor, e vai arrebatar a igreja. Então, tanto faz arrebatamento como morrer, né, aqueles que estiverem em Cristo vão receber a sua recompensa, vão passar pelo tribunal de Cristo e as suas obras serão julgadas para galardão ou não. Tá? Enquanto isso, na terra a coisa vai estar fervendo, literalmente o bicho vai estar pegando por aqui. Vamos continuar nossa leitura aqui para a gente entender melhor. Né? A gente fez uma leitura aí de situações difíceis, né, no Apocalipse, aí a gente leu o capítulo 8. Vamos dar uma lida aqui, o item 1, ainda na página 29. Diz assim: o significado das pragas lançadas ao soar das 4 primeiras trombetas. Vamos entender agora o significado das pragas lançadas. Porque a grande tribulação não é porque o anticristo está aqui, está fazendo de bonzinho, ou vai aparentar ser bonzinho. Na verdade, o mundo vai estar numa situação difícil. Tá? Vamos lá então. As pragas ou os flagelos apresentados no livro do Apocalipse serão uma demonstração
de que Deus é o Senhor da história e que caminha para um final de glória para o povo de Deus. As taças da ira divina revelam qual justiça será praticada contra aqueles que se rebelam em idolatria e todo tipo de maldade. Todo o cosmos sofrerá o juízo divino e como isso afetará a vida animal, vegetal e humana. Apocalipse 6, 9 a 11 e 8, do 3 ao 4. O apóstolo de Oliveira, no seu livro Ele Vem, na página 99, que é esse livro aqui, né? Comenta: as 7 trombetas estão divididas em 2 grupos, as 4 primeiras e as 3 últimas. As 4 primeiras falam de pragas que se abaterão sobre a terra durante a primeira metade dos 7 anos da grande tribulação. Os 3 últimos falam do intenso sofrimento que a humanidade sofrerá. Deixa eu só arrumar a revista aqui para a gente continuar lendo. A humanidade sofrerá durante a segunda metade dos 7 anos debaixo da opressão do anticristo. Depois haverá um interlúdio que ocorre entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, queridos, o que a gente está vendo aqui então? Né? A gente está vendo o quê? As pragas e os flagelos, né? Os sofrimentos que serão apresentados no livro do Apocalipse serão enviados pelo próprio Deus. Ah, foi o diabo? Não, o próprio Deus. Porque isso é um castigo sobre a humanidade e a terra vai sofrer também. Como assim a terra, pastor? Exatamente, vai acontecer praga, acontecer coisas no mar, muitos desastres naturais, como se diz, na verdade é a mão do próprio Deus, vão estar acontecendo, muita vida na terra vai morrer, como que eu posso usar o termo aqui? Com essas pragas, a vida dos peixes, dos animais serão tiradas, muitos. Fala, misericórdia, pastor. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. É assim que vai acontecer, como um sinal para o mundo. Lógico que eles interpretam de outras maneiras, vão dizer, isso aí é o aquecimento global, isso é isso, vão dizer, vão mostrar mapa, vão mostrar satélite, vão mostrar uma coisa e outra para tentar explicar o que está acontecendo, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que isso são sinais, né? Os sinais. Então, isso não está acontecendo ainda, mas irá acontecer durante a grande tribulação, né? E nós vamos ter essas pragas, né? Essas trombetas divididas em partes. Nós vimos aqui, né, que as 4 primeiras e as 3 últimas, né? Em primeiro 4, depois as últimas 3. Né? As 4 primeiras falam das pragas que se abaterão sobre a terra durante a primeira metade dos 7 anos. Durante aquela parte que o anticristo faz, que é bonzinho, aliança com Israel, tentando ganhar o mundo com a sua conversa fiada, acontecerão essas primeiras 7 trombetas, né? Bom, essas pragas, esses problemas. E aí, nós vamos ter, os outros 3 vão ficar para outra parte, depois que o anticristo se manifestar, né, contra Israel e contra a igreja. A Bíblia diz que ele vai cessar o sacrifício, vai querer que as pessoas o adorem como Deus, enfim, né? Vai acontecer muita coisa estranha por aqui. Isso tudo, né, acontecendo durante a grande tribulação. A primeira parte ele não demonstra isso, o anticristo. Na segunda parte ele demonstra quem realmente se levanta contra Israel, se levanta com a igreja que ainda sobreviver aqui na terra, né? E aí ele vai oprimir as pessoas, né? Aí você vê várias coisas que tem marca da besta, tem não sei o quê, que não compra, não vende, se não tiver a marca. Então, aí ele vai começar a cobrar conta, né? Vai começar a aparecer, vai exigir adoração a ele como se fosse Deus. Vamos continuar aqui, vamos ver um pouco mais na página 30, o item 2, as 7 trombetas. Letra A primeira trombeta, Apocalipse 8, 7. Com o toque da primeira trombeta, segue-se uma saraiva, que é uma chuva de pedras e fogo, misturada com sangue, queimando a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Saraiva ou granizo é um juízo frequente no Antigo Testamento, Josué 10, 11 e Jó 38, de 22 a 23.
Então vamos estudar um pouquinho aqui sobre as 7 trombetas de uma forma particular. Então a gente vê aqui que a primeira trombeta, quando ela for tocada, não vai ser uma trombeta que as pessoas vão ouvir, tocou a trombeta. Não, é uma coisa que vai ser tocada no céu como um sinal, liberando aquela praga, né? Então o que vai acontecer? Quando tocar a primeira trombeta, vai haver uma saraiva, uma chuva de pedras e fogo, misturada com sangue, queimando a terça parte da terra. Quer dizer, se você pegar a terra e dividir em 3 partes, uma parte inteira da terra será queimada. Hoje eles falam, né? Pegou fogo ali no Mato Grosso, pegou fogo ali no Pará, no Amazonas, tem uma queimada aqui, tem uma queimada lá, nos Estados Unidos, de vez em quando lá pro lado da Califórnia pega fogo, queima umas casas. Há pouco teve lá um incêndio muito grande, né, lá em Portugal também. Alguns lugares de vez em quando aparece um incêndio. Mas imagine uma proporção de uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue. Vai ser uma coisa assim terrível. E vai queimar uma terça parte, né? Aqui diz, da terra, das árvores, da erva verde. Irmãos, imagine, se o pessoal reclama que o mundo está pesado com o desmatamento, né, a poluição, o efeito estufa, enfim. Imagine quando queimar um terço de toda a vida, a erva, árvores da terra. Vai ficar muito pior. Por isso que a Bíblia chama de grande tribulação. Né? Quanta coisa vai sofrer os animais, os próprios seres humanos, porque quando vai derrubar, vai queimar a plantação, né? É horta, é pomar, grama para os animais vão estar lá no pasto e vão morrer, vão estar na floresta, animais silvestres, animais selvagens vão morrer também, vão estar tudo no meio. A coisa é terrível. Né? Continuando aqui, letra B. A segunda trombeta, Apocalipse 8, 8 e 9. O soar dessa trombeta liberará um tipo de massa ardente, talvez um meteorito em chamas ou um cometa, do céu sobre o mar, matando animais marinhos. O apóstolo de Oliveira, em seu livro Ele Vem, na página 102, defende a ideia. Creio que é mais plausível pensarmos em Deus ferindo as águas do mar com o lançar de uma potestade espiritual nele. O seu efeito se faz sentir sobre a terça parte das águas, que se transforma em sangue, os seres marinhos que morrem imediatamente e das embarcações que são destruídas, possivelmente pelo calor liberado pela montanha de fogo. Aparece um paralelo com a primeira das pragas egípcias, no qual as águas do Egito se transformaram em sangue, Êxodo 7:20. Então, a segunda trombeta agora é mais uma praga. Soou no céu, segunda trombeta. Vai descer do céu uma bola, alguma coisa grande de fogo. E vai atingir o mar. E quando atingir o mar, vai destruir uma terça parte da vida marinha. Já imaginou o quanto de peixe tem e toda a vida, todo o ecossistema que nós temos no mar, né? E aí vai destruir tudo isso, vai virar um monte de sangue, as embarcações, enfim, né? Com um impacto desse, com certeza, partes da terra que estão mais à beira do mar, o mar vai subir, talvez até cause um tsunami, não sabemos, né? Mas alguma coisa catastrófica para Deus dizer que uma terça parte dos peixes, da vida marinha, não só os peixes como nós conhecemos peixinho, mas toda a vida marinha será destruída. Olha que praga terrível para assustar as pessoas. Mas mesmo assim as pessoas estarão com os olhos vendados, os olhos fechados, adorando o anticristo, buscando respostas naquele que se apresenta como o salvador do mundo. Queridos, vai ser uma situação como nunca houve. Eu estou falando isso várias vezes para você guardar isso na sua mente. Presta atenção nisso. Jesus falou isso, que vai ser um sofrimento tão grande como nunca houve em toda a história da humanidade. É para nós ficarmos atentos, para nós ficarmos vigilantes com a nossa vida. Os sinais demonstram que Jesus está voltando.
que o Senhor está vindo para arrebatar a sua igreja. E aí, como é que a gente faz? Né? A gente não pode viver a vida de qualquer maneira, o pessoal está relaxando, está esquecendo. Para orar está difícil, para ler a Bíblia está difícil, para ir na igreja está difícil, para poder ser uma referência, para ser sal e luz na terra está difícil, está tudo difícil para muito crente. Quero viver a vida, quero curtir a vida. A maioria não fala isso assim, mas vive dessa maneira. Os seus interesses não são os interesses do reino. Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quais são os crentes que estão buscando primeiramente o reino de Deus? Não, cada um está buscando as demais coisas, na verdade se tornaram as primeiras coisas, e o reino de Deus se tornou lá, não nem aparecem, né? Nas 10 mais, né? Na lista de prioridades, nas 10 mais, coloca primeiro isso, primeiro aquilo, depois, segundo aquilo, tal, aquela lista de prioridades. Se você for observar com calma a vida de muitos cristãos, eu espero que você que está me ouvindo não seja assim. Se você está assim, fique esperto, Deus está falando com você. Ó, vigia. Quais são as suas prioridades? O Senhor está onde? Não se esqueça. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ele tem que estar o top da lista, o primeiro, lá em cima. E as outras coisas derivam dele. Como assim derivam dele, pastor? Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, é o que Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus. O que acontece? Deus estando lá em cima, na lista, como o primeiro, ele vai cuidando das outras coisas para você. Agora, quando você coloca Deus lá para baixo na sua lista, ele não é a pessoa mais importante, a sua palavra não tem tanta importância, aquelas outras coisas que você coloca como prioridade estão tudo por sua conta. É sério isso. Nós temos que entender que um dia nós nos encontraremos com o Senhor para prestar contas da nossa vida. E aí, o que a gente vai apresentar para Ele? O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Ah, pastor, mas essa época, a pandemia... Queridos, isso não importa. Com pandemia, sem pandemia, estamos servindo a Deus? Sem a pandemia, você já estava trabalhando? Porque eu sei que quem estava servindo a Deus com dedicação, compromisso, antes da pandemia já estava fazendo isso. E durante a pandemia não deixou de fazer. Talvez mudou a estratégia, o jeito de fazer, mas continua fazendo. E a verdade é que quem não estava fazendo durante a pandemia, agora vai ter mais motivos para não fazer. E eu estou falando isso com você de uma forma dura para que você mude isso, para que você vire o jogo. Para você deixar de ser alguém que tem colocado Deus abaixo do primeiro. Qualquer posição de Deus que seja abaixo do primeiro, ele não vai aceitar. Nossa, pastor, Deus é radical? É assim mesmo. É assim que diz a palavra. Mas isso é coisa do mandamento, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento. Querido, não. Jesus veio e reforçou. E ele mesmo disse que o mandamento se resume em 2. Resumem, não que os outros se extinguam. Esses 2 mandamentos derivam os outros. Os outros, né? Que complementam os 10. E toda a lei e todo o princípio espiritual. Ensinamentos da palavra de Deus. Então Jesus reforçou, ampliou os mandamentos. Quando você vê o Sermão da Montanha, eu até separei aqui o livro do nosso bispo Sérgio, né? Construção do Reino dos Céus, que nós já estudamos, tivemos escola bíblica sobre isso, pega lá de novo. Você vai ver que para o discípulo, nós somos discípulos. Quem quer seguir o Senhor de verdade tem que ser discípulo, né? Não é seguir de longe não, é seguir de perto, é discípulo, acompanhar. Para os discípulos, em Mateus 5, 6 e 7, nós temos o Sermão da Montanha. Lá Jesus não só reiterou, confirmou os mandamentos, mas subiu o nível. Como assim subiu o nível, pastor? Ele falou para levantar mais. Né? Para você ouviu assim, agora eu digo assim. Se te obrigarem a fazer isso, faça assim. Ele ensinou, ele subiu o nível. Então é isso que o Senhor espera de nós, uma vida transformada, uma vida de referência, não por obrigação, mas porque nós dedicamos a nossa vida ao Senhor. E hoje nós temos o Espírito Santo em nós,
O Espírito Santo está em nós, não está ao nosso lado, não é um Deus distante, não. Ele está em nós. Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos acompanha, Ele está conosco em todos os momentos. Então, se espera que aquele que tem o Espírito Santo seja uma referência nesse mundo perdido. Ser luz no meio das trevas. Temos que fazer a diferença. Tá bom, queridos? Então, voltando aqui para a nossa lição. Então, a segunda trombeta tocou, a coisa ficou mais difícil ainda. A destruição sobre o mar, o apóstolo faz uma citação, a gente fala sobre um grande meteorito, um meteoro que veio sobre a terra, mas também isso pode ser uma potestade espiritual caindo sobre a terra para trazer mais caos ainda. O apóstolo faz levanta essa hipótese aqui na leitura do nosso livro. Vamos lá então, letra C. A terceira trombeta, ainda na página 30. Apocalipse 8, 10 e 11. Imagine você ter sede e procurar água para beber e não encontrar, pois as águas estarão envenenadas. Quão terrível será esse dia! O soar da terceira trombeta lançará uma grande estrela envenenada e 1/3 dos rios e fontes de águas de toda a terra será afetado. Levítico 11, 36, Salmo 104, versículo 10, Provérbios 10, 11, 14, 27, e 5, 4. O absinto é uma erva muito amarga. Assim, devido ao seu sabor característico, passou a simbolizar o fato de que o pecado leva à amargura da alma, à derrota, à tristeza, à calamidade, provocando a condenação e o julgamento divinos. Provérbios 5:4, Lamentações 3:15 e 19, Amós 5:17 e 6:2. Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Jeremias 9:15. A praga da terceira trombeta é a reversão do milagre realizado quando os israelitas se estabeleceram junto às águas de Mara. Leia Êxodo 15, 23. Espiritualmente falando, que nossa alma não seja um absinto diante de Deus. Jesus é a fonte de águas vivas que o nosso interior precisa. Necessitamos ser cheios dessas águas diariamente. Pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, estar longe desta fonte espiritual significa viver uma vida amarga. João 4, 13 e 14. Então agora vem a terceira trombeta. Nós vimos a primeira, chuva de fogo e pedra e sangue, sobre a terra. Destrói a terça parte da vegetação, das plantas. Agora a segunda trombeta cai como uma bola de fogo sobre o mar e destrói uma terça parte da vida marinha. E agora a terceira trombeta diz que aqui usa um termo, pesado, aqui para nossa, vai cair na terra, como é que eu vou usar um termo aqui? Como também um meteoro, um fogo, um poder, alguma coisa vai acontecer que vai fazer o quê? Vai cair sobre os rios e vai cair sobre as águas. Toda a água doce, que é água potável, água que a gente bebe, ninguém bebe água do mar, a não sei quando toma um caldo, Quem já foi para o mar e não tomou o caldo, que se apresente aí, Mas estou falando de água doce, água para beber, água potável. Então, o que vai acontecer? Essa praga vai atingir as fontes de água, os rios, água doce. Então, muita gente vai padecer por não ter água, que a coisa mais básica que o ser humano precisa é a água. Ninguém pode viver sem água. E essa praga vai atingir também. Olha que coisa terrível. Nós temos que estar vigilantes, queridos. Praga é sucessiva, é uma coisa, quando acaba de se recuperar de uma coisa, nem se recupera, vou dizer assim, não que se recupera, nem respirou direito, vem outra, e vem outra. A coisa é terrível, por isso que fala de um tempo como nunca houve outro. A letra D agora, ainda no finalzinho da página 30. A quarta trombeta, Apocalipse 8, versículo 12.
Se é apavorante ficar no escuro por muito tempo, imagine ficar por dias e dias na escuridão. O quarto toque da trombeta atinge 1/3 dos corpos celestes, Sol, Lua e estrelas, escurecendo, resultando 1/3 do dia e da noite a ficar sem luz. Haverá trevas e frio extremo durante 1/3 do dia, quando então subitamente o sol brilhará com um calor tão forte que ressecará o que for por ele atingido. Sem luz solar, as plantas não se desenvolvem, os alimentos serão escassos, a maldade na escuridão aumentará. Quão terrível será esse dia! Encontramos mais um paralelo com a nona praga do Egito, que durou apenas 3 dias e sobreveio somente às terras do Egito. Êxodo 10, 21 ao 23. E aqui, ela atinge a 1/3 parte da terra. Isso aponta para uma intensificação gradual do juízo divino que agora atinge toda a criação. Então a quarta trombeta toca. E o que acontece? Vai haver um fenômeno, que vai atingir os corpos celestes e vai atingir Sol, Lua, estrelas, porque vocês sabem, o Sol é que traz a luz, para nós. Nós temos aí uma distância, do Sol, que Deus preparou dessa maneira, que é suficiente para poder cuidar da vida na Terra. Alguns lugares são um pouco mais quentes, outros mais frios, mas suficiente para o ser humano viver ali, se adaptar naquele local, plantar, colher, enfim. O Sol, ele tem um processo, a Terra gira em torno de si mesma, que é chamado de rotação. Nesse período de rotação, ela dá uma volta em torno dela mesma. Nesse período é chamado dia, que é 24 horas. Uma parte fica escuro, porque, vamos supor, se o Sol está vindo deste lado, a Terra está deste lado, a Terra vai girando. Quem está virado para cá, fica dia. Quem está do outro lado para cá, é noite. E vai girando, e vai girando, e vai. Por isso que todos os lugares têm dia e tem noite. Mas eu não sei dizer para você, é uma profecia, não dá detalhes, se fala que vai acontecer. Por algum motivo, não sabemos o que vai acontecer. Vai atingir os nossos luminares, Sol, Lua e estrelas, de uma forma que vai haver noites mais longas, quer dizer, noite mais longa, assim, a Terra vai ficar na escuridão por mais tempo, vai afetar todo o sistema, porque a Terra tem um ciclo para tudo que acontece, para as plantações, para as marés, as marés são ditadas por fases da Lua, enfim, um monte de coisa, todo um ecossistema acontece desse jeito que nós conhecemos a Terra hoje. Quando muda um pouquinho, já dá uma alteração, a gente já ouve notícias, na TV, na internet, de coisas que estão acontecendo, de catástrofes. Imagine dessa forma, vai atingir toda a Terra, muita gente vai morrer, muita vida vai morrer, enfim, vai haver necessidade, fome, já está faltando ar, agora vai faltar comida. Gente, que coisa terrível, essas são as pragas. Nós estamos lendo aqui nessa lição as 4 primeiras pragas, que são aquelas que vão acontecer na primeira parte da grande tribulação, aquela parte que o anticristo ainda está aparecendo para o mundo, as pessoas estão achando que ele é o cara, ele vai estar amiguinho de Israel, vai estar tentando trazer mais seguidores. Então tudo isso está acontecendo. Muita praga, muita destruição, mas as pessoas não serão capazes de reconhecer tudo isso. O coração das pessoas vai ficar cada vez mais amargo, mais duro, mais fechado, querendo adorar o mal, adorar os demônios, adorar o anticristo, enfim. Vai ser um tempo terrível, queridos. Não desejo isso para ninguém. A gente sabe que muita gente vai estar aqui. Não gostaria que você passasse por isso, eu não gostaria de passar por isso. Mas nós podemos e devemos crer no Senhor para sermos poupados de tanto sofrimento. E a nossa conclusão aqui diz assim: as 4 primeiras trombetas, pragas ou juízos, atingirão os elementos da natureza como julgamento de Deus, como advertência aos homens pecadores.
Em Apocalipse 8:13, existe uma série de advertências de que situações ainda piores acontecerão com o toque das 3 últimas trombetas. Estudaremos na próxima lição a abertura da 5ª, 6ª e 7ª trombetas e os 3 ais do livro do Apocalipse. Então, o que nós estudamos hoje são as primeiras 4 trombetas. E essas pragas que vêm atingem a natureza. Mas depois que virá, depois que começar a segunda parte da grande tribulação, virão as 3 últimas. E aí a praga vai se intensificar e vai começar a atingir diretamente o ser humano. A coisa vai ficar mais terrível ainda, infelizmente. Essa é a verdade. Mas é o juízo de Deus, que nós temos que ficar atentos. A gente tem ouvido muito conceitos errôneos da palavra de Deus, distorções da Bíblia, interpretações segundo a necessidade, os interesses humanos. Deus é amor, Deus jamais vai mandar alguém para o inferno, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém, não vai trazer sofrimento. Queridos, não é Deus quem condena as pessoas, são as pessoas que se condenam, são as escolhas que elas fazem. Deus não só avisou, tem avisado, nós estamos aqui pregando, avisando, somos os atalaias, aqueles que estão pregando, falando, vocês que estão do outro lado ouvindo, muitos de vocês também são líderes, estão ensinando, estão falando, estão pregando, mas muitas vezes nós lidamos com o desprezo das pessoas, com a chacota, com as brincadeiras, nós somos os bobões, nós somos os fanáticos, somos os xiitas, os religiosos, O novo termo que usam aqui no Brasil pra gente, os fundamentalistas. Os fundamentalistas, eles são contra isso. Irmãos, nós estamos defendendo a palavra de Deus, que é a verdade. O tempo vai dizer quem está certo e quem está errado. Então, queridos, esse é um tempo de intensificar na oração, na presença de Deus. Não pense que o que está acontecendo agora é a grande tribulação, porque não é. A coisa vai ficar muito difícil. Você acha que está difícil agora? Não está. Vai ficar muito, muito mais difícil. Tá? Então nós temos que estar vigilantes para não ficarmos aqui. Quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, que nós possamos subir para estar com Cristo, para não participarmos disso. Pastor, por que Deus vai livrar a sua igreja disso? Porque aqueles que forem fiéis, essa condenação não são para os fiéis, são para os infiéis. Tá? Então, não se deixe levar por essa conversa, porque Deus, Ele tem dado toda a oportunidade, Ele tem ensinado, Ele tem falado, Deus enviou salvação. Que salvação, pastor? O próprio Jesus. Mas as pessoas querem Jesus? Não. As pessoas querem mudar de vida? Não. As pessoas querem nascer de novo? Não. As pessoas querem benefícios da religião, mas ter uma vida nova transformada, ser uma nova criatura, ser luz do mundo, sal da terra, as pessoas não querem. Querem ser discípulos do Senhor? Também não querem. Então não é Deus que condena, as próprias pessoas escolhem o caminho que elas querem seguir. A salvação está aí, na hora que alguém quiser ir pedir, a Bíblia diz que daquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, a salvação está aí, o perdão está aí, a oportunidade, quem está afastado, desviado, enfraquecido, pede socorro, diz, Senhor, me socorre, Senhor, eu estou aqui, eu entrego minha vida para o Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Ele vai te... Na hora, ele está ali como pai, na parábola do filho pródigo, esperando a volta do filho, olhando, esperando diariamente para que os seus filhos voltem. Você está afastado, está fraco, ou você nunca teve um relacionamento com Deus, vem, o Pai te espera. Deus quer abençoar você, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer te colocar na posição de um salvo vencedor. Não fica assim não, não fica preocupado, não fica triste, não fica angustiado. Deus tem bênção para você. Mas não pense, porque Deus tem esse amor por nós, que não haverá condenação. Porque o mesmo Deus que é amor, é também um Deus que é justo. É um Deus que é justo. Haverá sim juízo. Juízo para quem? Para quem não buscou salvação. Se você buscar a salvação, o juízo não virá sobre você. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai te perdoar dos pecados. Mas se você quiser viver por sua própria conta e risco, seguir o caminho que vem na cabeça, então infelizmente tudo isso que nós estamos falando aqui pode acontecer na sua vida. Ai, pastor, misericórdia. Não, ninguém está jogando praga em ninguém. Mas é o que vai acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer,
realmente vai acontecer. Então convido você, vamos nos apegar com Deus. Eu quero orar com você e pedir a Deus que nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, reunidos mesmo que virtualmente. Mas o Teu Espírito Santo está aqui comigo. E está aí aonde essa pessoa está assistindo esse vídeo agora, essa aula da escola bíblica, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha tocar profundamente em cada coração. Fortaleça aqueles que estão caminhando na Tua presença, Senhor, lutando para viver uma vida de santidade, de compromisso. Pai, que o Senhor fortaleça que nenhum problema, dificuldade, enfermidade, luta ou mentira de Satanás venha roubar a paz. Meu Deus, venha roubar o compromisso que as pessoas têm com o Senhor. Pai, eu também quero orar neste momento em favor da vida daquelas pessoas que estão fracas, estão afastadas, desviadas, estão vivendo a sua própria maneira. Pai, que elas possam retornar. Pai, que o Senhor possa abraçá-las como o Pai abraçou e recebeu carinhosamente o filho que voltava, Senhor. Pai, eu também oro por aquele, meu Deus, que talvez nunca teve uma vida na Tua presença, mas tem entendido pelo poder do Teu Espírito Santo que é preciso vir para o Pai, que é preciso entregar o coração para Jesus. E nessa hora, essa pessoa que entrega o coração para o Senhor, que o Senhor entre nessa vida agora, que essa pessoa nasça de novo, seja uma nova criatura. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, para que ela possa, Senhor, meu Deus, encontrar-se com o Senhor no dia do retorno e receber a sua recompensa de vitória e de bênção. Nós oramos, Senhor, para que a Tua igreja seja relevante nesses dias de luta, de dificuldade na terra, Senhor. Pai, que a Sua igreja seja relevante, Senhor, nesses dias de dor, de sofrimento da humanidade. Meu Deus, muitas pessoas não sabem para onde vão, o que vão fazer, mas que nós possamos ser a Tua luz, que ilumina o caminho para essas pessoas, para que elas possam encontrar o Senhor. Que a Tua igreja se levante poderosa, guerreira, que os Teus servos e servas se levantem corajosos para proclamar o Teu nome. Traz vida, traz avivamento para a Tua igreja. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe e até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus.